Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui novamente ao canal Realidade Europa. Muito obrigado pela audiência que estão dando aí no canal nas últimas 48 horas. Superamos os 7.000 visualizações nas últimas 48 horas. Isso é muita gente aqui no canal. Normalmente ele está nas 4.000 visualizações, passou de 7 nas últimas 48 horas em virtude das eleições. Agora vamos falar um pouquinho de como foi a eleição para presidente da República aqui na Europa, mais precisamente aqui em Portugal. Que eu fiquei muito orgulhoso com Portugal, porque são mais de 40.000 brasileiros cadastrados, tá? Lembrando que quem não transferiu o título de eleitor, vá para a embaixada, vá para o consulado, pergunte como é que pode proceder para isso, porque aqui em Portugal tranquilamente deve ter ali, ó, 300, 400, talvez até 500 mil brasileiros morando. Então, para a próxima eleição, pessoal, vamos se puxar mais aí e participar efetivamente aí das eleições brasileiras e também das portuguesas aqui também, né, que é importante para quem tem residência, para votar para as próximas eleições, né, para presidente, porque para prefeitos e vereadores não é possível, tá? Mas para presidente daqui a 4 anos, vamos se mobilizar, seja qual lado vocês estiverem, é importante vocês participarem da democracia que foi tão sofrida para ser conquistada no Brasil. Então vamos participar, vamos se agilizar e tudo mais, tá? Vamos falar um pouquinho de como foi as eleições aqui em Portugal de ontem, como procedeu. Vou falar aqui do Porto, porque ontem, mais ou menos ali 1h da tarde, 2h da tarde, depois que eu fiz aquela live para passar um pouquinho das prévias do mundo, né, da Oceania, do Japão, de Xangai ali na China e tudo mais, eu fui fazer meu ato de voto, né, fui lá mostrar que sou um brasileiro. E cheguei lá, né, eu não estou acostumado com esses negócios, cheguei lá no consulado, né, fui subindo as escadinhas e tal, né, e o pessoal, né, um ou outro dando, vai votar, não sei o que, e eu, normal, né, celular, né, mas o pessoal tudo conhecendo por causa do canal, né? Aí desci, né? Conversa com um, com o outro, daqui a pouco tinha uma galera em volta, né? E daí o que acontece? O pessoal da televisão, eles vão onde é que está maior o bolo, né? Isso é normal, isso bota na cabeça de vocês, tá? A imprensa, ela vai chegar onde é que está a maior quantidade de gente, porque as pessoas, quando estão sozinhas, elas agem de um jeito, quando elas estão num coletivo, elas costumam falar melhor, costumam falar mais e se exaltar mais, tá? Isso é normal. Eu trabalhei em veículo de comunicação, tu vai fazer isso. Porque é mais fácil de tu catar, porque a maioria das pessoas não querem falar. E daí nisso chegou a mulher do Correio da Manhã, né, Diário da Manhã, um canal de televisão que tem aqui, que tem um jornal também. É tipo como se fosse o programa do Datena, só que no canal inteiro, sabe? É tipo só sangue e coisa nada. E daí veio a mulher e perguntar, daí uma das pessoas que estavam comigo ali do lado estava com uma camiseta do Bolsonaro, quem conhece o canal e tal, e daí eles olharam assim, quem é que vai falar? Daí eu olhei, né, a gente se olhou, né, daí teve dois ali que apontaram para ele, eu não, aqui ó, melhor ele, né, apontei pro português brasileiro, né, tipo ele como é que eu vou te dizer, ele nasceu no Brasil e se criou aqui, né, em Portugal. A família dele é portuguesa, estava no Brasil, nasceu lá, ficou até 8, 9 anos e depois veio para Portugal. Então o sotaque dele é português e tal, tem negócio no Brasil. Eu achei muito melhor ele falar do que eu, né? Ele é um empresário, tem empresa no Brasil, 1000 vezes ele falar do que eu. E não deu outra, né? Entrou ao vivo, ele começou a falar e tal. E nisso, bate uma mina que estava enfurecida, né? Falando e xingando já, né? E quando a gente terminou de falar e tal, a mulher entrando ao vivo, encostou um cara do meu lado com o microfone. Marco, pode falar um pouquinho? Deu, como é que esse cara sabe o meu nome? Um cara português, né? Numa rádio, agora não lembro o nome da rádio. Pode falar um pouquinho? Daí ele fez uma pergunta e tal, de como que eu estava vendo a situação do Brasil e tal, né? Eu falei, é mais de 20 anos, né, com bons projetos, mas sendo executados de maneira errada, né? Isso desde a época do Fernando Henrique Cardoso, desde o lançamento do Real, né? Tudo foi feito, né? Tu olha assim, boas intenções, mas executado de maneira errada, né? No Brasil, no caso de presidência da República, na minha opinião, sempre foi assim, desde o início da redemocratização, né? Antes disso eu não posso falar porque eu era, né? Na época do Collor, eu já era pequeno, lembro vagamente de algumas coisas. Fernando Henrique já começa a lembrar mais.
e por aí em diante, e desde a época do Fernando Henrique, foi só coisas boas executadas de maneira errada. Tá? E do Collor nem preciso falar, porque pelo amor de Deus, né? Então, né, eu falando, né, e tudo mais no ar, isso, e a mina louca. E daí nisso, a inscrita do canal, coisa mais querida ela, Francisca, ela pegou e começou a filmar. Aí a mina se alterou e tal. E daí ela começou a filmar e tal, e não sei porque que ela não filmou tudo e parou de filmar. E eu no meio lá falando, né, que era uma vergonha, né, por exemplo, né. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não acho normal gastar 1 bilhão e 200 milhões num estádio de futebol que foi gasto para a Copa do Mundo, né? Nem vamos falar de Pan-Americano, nem vamos falar de Copa, né? Nem vamos falar da Copa do Mundo toda, nem vamos falar da série de merdas que foram feitas. Para um país que morre 60, né, o último ano aí, 63 mil pessoas assassinadas, lembrando que esse dado não entra as pessoas que morreram nos hospitais em virtude da violência, tá? Só entra a galera que morreu ou com uma facada, ou com tiro, ou com briga, e que morreu no lugar onde foi cometido o crime. Se a pessoa morre no hospital, ela morre de hemorragia, ela morre de parada cardiorrespiratória, ela morre de falência múltipla dos órgãos, ela não morre por causa do tiro, tá? Então imaginem, isso dá tranquilamente o dobro. Então não tem lógica um país no caos que estava, o cara ir lá, vamos fazer a porra da Copa do Mundo, desculpem a palavra, vamos fazer a Copa do Mundo, vamos fazer o Pan-Americano, vamos fazer os Jogos Olímpicos. Foi uma vergonha. Eu há 3 anos e poucos atrás, quando eu estava vindo para cá, ainda estava obras da Copa do Mundo sendo feitas nos aeroportos de Salvador e de São Paulo, se eu não me engano, também estava. Bom, então foi isso aí mais ou menos que aconteceu. A mina se estressou demais, já estava, né, meio querendo vir me agredir. Daí nisso a polícia de Portugal, né, a PSP, já parou ali, já deu uma, né, para ver, já se aproximou para ver qual é que era. O magrão do TSE veio, não sei se é do TSE, os caras lá que estavam vendo o esquema da política e tal. E a mina começou a me acusar de boca de urna, imagina. Daí o cara chegou e ela começou a gritar. E o cara olhou pra mim e eu dando entrevista, nem tinha terminado a coisa. Eu olhei pro cara e só fiz assim, ó. O cara olhou pra mim e puxou a mina pro lado, pra mina parar de se alterar e tal. Eu acho que não foi presa nem nada, só tava, né? Ela tava exercendo o direito dela de ser idiota. Mas tudo bem. Vamos falar um pouquinho de como estava sendo visto o Bolsonaro e como está sendo visto agora o Bolsonaro na imprensa internacional, mais precisamente aqui em Portugal. Eu vou falar também de alguns outros países, tá? O que acontece, tá? Eu vi muita gente que apoia o Bolsonaro falando merda, falando que esses esquerdistas, que esses loucos, blá, blá, blá. Tá, pessoal, a gente brasileiro conhece o Bolsonaro já há mais de 5 anos. Os portugueses foram, né, os portugueses, quando eu falo português, entendam por pessoas da imprensa de fora do país, foram conhecer o Bolsonaro há 6 meses atrás, que foi onde mais ou menos começou as eleições e as prévias e tudo mais. Então o que acontece? Imaginem um jornalista ir pesquisar sobre o Bolsonaro e dar de cara dele falar que não sei o que, tinha que morrer mais não sei quantos, aquele vídeo dele lá de 20 e poucos anos atrás. Então o que acontece? Tu vai montar uma visão sobre o que ele é. E não vai ser positivo. Da mesma forma que eu, quando vi o Bolsonaro a primeira vez, eu olhei assim, esse cara é meio pirado, né, falando essas merdas. Mas depois tu vai acompanhar ele mais e vai vendo que tem muita coisa que tem lógica. Tipo, boa parte eu não concordo. Boa parte ele mesmo depois pediu desculpa por ter falado. Então isso aconteceu na imprensa internacional como um todo. De ter aquele choque, né, de ver, como é que os brasileiros estão apoiando esse cara louco? E depois o pessoal começa a ver e tudo mais, e entender. Em primeiro lugar, também acontece de pegarem pessoas que não entendem muito bem do que estava acontecendo no Brasil, porque não vivem lá. E daí o que acontece? Essa galera dando entrevista e tudo mais, e alguns artistas, né, brasileiros também falando merda, e deu no que deu. Mas vamos para as principais notícias para esse vídeo aí não ficar muito longo, tá? Vamos lá para o público.pt. Todas as matérias que eu vou estar lendo vai estar link. Algumas delas vão estar em inglês, daí vocês olhem, leem e tudo mais. Em espanhol também. Vocês dão uma olhada, eu vou ver se eu tenho como postar já traduzido. E vocês olhem, leem e tirem as conclusões de vocês. Eu vou ler só os tópicos,
Só para vocês terem uma ideia do quanto já está mudando um pouquinho a visão depois dos últimos discursos, né? E principalmente para presidente da República, e também as matérias, né, que passou na Globo, ontem na Record, tudo mostrando que ele, né, pô, é o presidente, vamos respeitar, né, tio? E vamos se unir pelo país, né? Então, vamos lá. Público.pt. 5 pontos para resumir a vitória de Bolsonaro e 4 opiniões sobre ela, tá? Então a matéria fala aí sobre o Bolsonaro, que venceu por mais de 55% dos votos, tá? No discurso lá ele citou tudo mais, né? E fala sobre ele ter falado que o país é para todos, né? E também comenta sobre o Andrade lá pedindo respeito pela oposição e tudo mais, e comenta, né? E tudo mais, né? Visãosapo.pt. Todos vão estar o link ali na primeira, que eu vou anexar e fixar em cima dos tópicos para vocês olharem, tá? O que Bolsonaro andou para aqui chegar, tá? A matéria aí comenta aí um resumo, né? Jair Bolsonaro, um admirador confesso da ditadura brasileira e conhecido pelas suas polêmicas posições populistas, racistas e misóginas, foi eleito presidente da República Federativa do Brasil, tá? Essa chamarisca aí da matéria do visãosapo.pt. E depois tem toda a matéria de desenrolar. É interessante vocês lerem e pegarem várias visões de várias imprensas diferentes, tá? Isso é importante na democracia, né? Cada um pode falar o que pensa. E que não necessariamente seja verdade, tá? Agora, é o país, tá? Da Espanha. Ao vivo, Bolsonaro, novo presidente do Brasil. Não podíamos mais flertar com o comunismo. É o chamarisco aí da matéria e menciona, né, sobre ele sendo um novo presidente com mais de 55% dos votos. Agora sobre o BBC. Daí tem várias matériazinhas que vocês podem ver e ler, vou botar o link completo aí para vocês. Bolsonaro presidente, como será a transição de governo com Temer? Daí tem lá uma matéria falando de todo o espaço que vão mostrar e tal, onde vai o Bolsonaro e parte da sua equipe, né, que já está definido, para fazer avaliações e verificar como é que vai ser todo esse processo de transição, tá? Bolsonaro presidente com vantagem próxima à de Dilma em 2010. Eleito não recebe cheque em branco, dizem analistas, né? E Bolsonaro presidente, os obstáculos para concretizar 10 de suas propostas mais polêmicas, tá? Tudo isso no site da bbc.com, que também vai estar no link aí embaixo, tá? E o observador.pt é um sitezinho meio que gosta de dar suas opiniões sobre tudo, tá? Bolsonaro é novo presidente, vamos junto mudar o destino do Brasil. Como aconteceu, tá? E daí tem uma matériazinha, né, falando aí sobre o tiro no escuro que o pessoal tá dando, né, sobre, né, acabar votando em Jair Messias Bolsonaro. E vamos, não, é isso aí. Esses aí foram alguns que eu separei para vocês. Eu vou colocar o da BBC, eu vou colocar em português, tem como botar em português, e vocês dão uma lida e dão uma analisada e dão uma verificada. Parabéns aos brasileiros que foram votar e elegeram Jair Messias Bolsonaro aqui com mais de 70% dos votos. Esta é a democracia e muito obrigado pela audiência de todos vocês. E se não está inscrito, te inscreve aí no canal, tá? Um abraço a todos, tchau!